Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do 7º ano do Pedro Calmon. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aston Farias, professor de Geografia. Que a mão de Deus esteja sobre nós. Estamos agora começando a nossa primeira videoaula e vamos estar aí falando sobre os problemas sociais e ambientais nas cidades. Se vocês puderem acompanhar com o livro na página 75, certo? Aí nós estaremos fechando o tema 1 da unidade 3, ok? Então vamos lá para o próximo slide. Então vamos estar aí falando sobre os problemas sociais urbanos e os problemas ambientais urbanos, ou seja, os problemas que acontecem nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, certo? Então aqui nós vamos estar vendo os principais. Então, antes de começar a explicar cada um desses problemas, vamos explicar aqui uma coisa. Problemas sociais nas cidades. Então, quando falamos problemas sociais, estamos falando de problemas que atingem diretamente, tá certo, a população. E quando falamos problemas ambientais, são problemas que o homem causa ao meio ambiente. Então, o meio ambiente vai ser inicialmente, certo, o mais prejudicado, o meio ambiente, e por consequência, depois o próprio homem, tá certo, acaba também sofrendo com essa degradação ambiental, que nós vamos estar vendo quais são esses problemas. Então, já que vocês entenderam agora qual a diferença de problemas ambientais e problemas sociais, então vamos voltar para os sociais, o que acontece primeiramente ou diretamente com a população. Então temos aí, primeiro, pobreza. Então a pobreza vai surgir, tá certo, justamente por conta das desigualdades sociais. Então nós vamos ter no Brasil, boa parte da população vive com apenas um salário mínimo, um salário que infelizmente não é o suficiente para as pessoas terem uma vida digna, ter direito a uma boa alimentação, acesso a uma boa saúde, tá certo, ter lazer, divertimento. Então, infelizmente, boa parte da população brasileira vive com apenas um salário mínimo, enquanto a minoria da população brasileira tem um poder aquisitivo bom. Então, essa diferença, essa desigualdade social justamente acaba gerando pobreza. Um outro problema também é a ausência de moradia. Então, quando o governo se ausenta de fornecer programas de moradia dignas para a população, então boa parte dessa população, no caso do Brasil, temos milhões de pessoas morando em moradias precárias. O que seriam essas moradias precárias? Seriam justamente o que antes chamávamos de favela, hoje nós chamamos de comunidades, tá certo? E também nós vamos ter os chamados cortiços, ok? Os cortiços. Então as comunidades e os cortiços são tipos de moradias precárias muito frequentes nas grandes cidades. E hoje é um fenômeno que acontece até nas pequenas cidades mesmo, certo? Outro problema sério, problemas sociais sérios nas grandes cidades hoje, nós temos falta de hospitais, certo? Escolas, poucas escolas em condições precárias, falta de creches e centro de lazer. Então, isso tudo, tá certo, são problemas considerados problemas sociais que acontecem hoje nas cidades. Como eu já disse anteriormente, não é só hoje, atualmente, não é só nas grandes cidades, mas nas médias e pequenas cidades também nós temos essa deficiência dessa prestação de serviço. Outros problemas também nós vamos ter a precariedade no saneamento básico. Então, quando falamos de saneamento básico, nós estamos falando de água, tá certo? De água CO2 e do lixo tratados. Não é apenas a Cagepa, no nosso caso, nos fornecer água, tá certo, tratada, nós usamos dessa água e essa água do esgoto tem que ser retornada para a Cagepa, para uma extração de tratamento de água, de lá ser tratada e destinada no meio ambiente com a menor contaminação possível, certo? E também a coleta de lixo, esse lixo tem que ser destinado corretamente. Então isso faz parte do saneamento básico. Então, como já está aqui, ó, tá certo? Água tratada, coleta de lixo, tá certo? E pavimentação nas ruas ou calçadas ou ruas asfaltadas, tá certo? Outro problema também, nós vamos ter um elevado índice de violência,
certo? Que já é comum hoje, tanto nas grandes, médias, pequenas cidades, a violência, infelizmente, hoje já está espalhada pelo Brasil, tá certo? Não só pelo Brasil, mas pelo mundo também, né? Mas aqui estamos falando de Brasil. Então, uma violência, tá certo? Que essa violência é gerada em decorrência. Principalmente, nós vamos ter hoje o grande problema da violência do Brasil está ligado a essa desgraça, esse câncer na nossa nação chamado tráfico e consumo de drogas, certo? Esse é o grande câncer, o grande problema da nossa nação. Além do tráfico de drogas, que vai gerar violência, tá certo? De diversos tipos, como a questão dos roubos, assassinatos e por aí vai, outras formas de violência. Outro problema social crítico também nas cidades, tá certo? É o transporte público, esse coletivo que nós usamos. Então, é um transporte deficiente, certo? Deficiente, ônibus velhos, sujos, demora a passar. Nós moramos em um país tropical, deveriam ser esses ônibus, todos eles climatizados, não é? Então imagine, meio-dia um ônibus desse lotado, sem ar-condicionado, é complicado. Então é um serviço precário, tá certo? Também vamos ter outros problemas nas cidades hoje que já está se tornando comum, principalmente aqui em João Pessoa, são os congestionamentos, tá certo? Então os congestionamentos nas principais vias de circulação. Então é muito comum diariamente aqui em João Pessoa nós andarmos pela Epitácio Pessoa, pelo corredor da Pedro II, ali aquele corredor dos bancários, no José Américo, aqui no antigo, no Sorrisal, certo? No viaduto Sorrisal. Então é comum em horário de pico, tá certo? Essas áreas estarem congestionadas, coisas que há 10, 15 anos atrás aqui em João Pessoa nós não tínhamos isso. Então hoje já é um outro problema, certo? Acredito que tenha ficado claro para vocês a esses problemas sociais. Vamos aqui estar falando sobre os problemas ambientais urbanos. Então, um dos problemas ambientais urbanos nós vamos ter a poluição. Nós vamos ter aqui 5 tipos de poluição. A poluição do ar, causada pela queima de principalmente combustíveis fósseis, tá certo? Vamos ter a poluição dos solos, através de diversas maneiras, através de esgoto, jogando lixo. Vamos ter também o problema da poluição visual, certo? Que alguém poderia me dizer, professor, como é essa poluição visual? Então a poluição visual é só vocês observarem essas duas ilustrações. Temos aí essa primeira, certo? Um outdoor. Então com a propaganda aí da Coca-Cola, o outdoor ele é considerado um poluente visual, porque nas estradas onde você vai andando, quem passa de carro, a pé ou em moto, alguma coisa do tipo, ele chama a atenção, fazem com que a pessoa deixe de prestar atenção à sua frente e preste atenção no outdoor. Então essa forma de propaganda ela é considerada uma poluição visual. Outra forma também nós vamos ter são os muros pichados, colados de cartazes, aquela coisa bem feia que nós vemos geralmente em alguns muros, nós podemos observar colado cartazes, o pessoal pincha, certo? Isso também é considerado uma poluição visual. Outro exemplo de poluição visual também que nós vamos ter aqueles luminosos que tem ali no retão de Manaíra, de lá do Shopping Manaíra, aqueles luminosos. Então aquilo também é considerado um poluidor visual, certo? Então se você passar pelo menos um minuto olhando ali para uma placa daquela, os olhos começam logo a lacrimejar, começa a ficar logo irritado. Porque ele faz mal à vista da gente, tá certo? Então é considerado também outro poluente visual. Outro tipo de poluição das águas, dos rios, dos oceanos, tá certo? Como aqui nós temos também algumas áreas em João Pessoa, inclusive as praias. Tem praias que no final de semana elas estão impróprias para banho. Por quê? Porque há uma grande quantidade de esgoto jogado ali dentro, certo? E poluição sonora, nós temos o que? A grande quantidade de veículos circulando, a buzina desses veículos, certo? Em lugares que são vizinhos de aeroportos, o constante pouso e decolagem de aviões. Em áreas onde vamos ter estação de trem, de metrô também, o barulho dos trens, do metrô, tudo isso é considerado poluição sonora. Outro problema também é com relação aos lixos sólidos, certo? Aquele lixo que as pessoas, como não tem uma coleta de lixo regular, então muitas dessas pessoas acabam jogando lixo nas ruas, jogando em terreno baldios, e esse lixo justamente vai poluindo, como eu disse a vocês, pode poluir o solo, vai poluir o lençol freático, tá certo? É também considerado um tipo de poluição visual.
Um outro tipo também é esgoto. Então, o esgoto jogado a céu aberto também vai poluir o solo, certo? É um também tipo de poluição visual, além de causar mau cheiro, ser área de proliferação de insetos, de animais peçonhentos que podem causar problemas à saúde das pessoas. Outro problema também, problemas de enchentes, tá certo? Além de outros problemas que nós temos aí relacionados a problemas urbanos ambientais, que nós vamos estar, aí no caso vocês vão estar estudando mais no ensino médio, que é o caso da chuva ácida, tá certo? Do efeito estufa, do aquecimento global. Aliás, no 9º ano vocês vão estar estudando isso aí, ok? Então, chega por hoje. Até a próxima aula. E o segredo qual é? O segredo é ter fé em Deus. Então vou ficando por aqui, tá certo? Então até a nossa próxima videoaula. Fiquem na santa paz de Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau. Um cheiro no coração.